Vamos ser bem diretos aqui. As redes sociais são uma piada de muito mau gosto. É uma distração barata que a gente comprou sem ler nenhum rótulo. Sabe aquele brilho do celular que hipnotiza? Ele só tá ali para esconder o vazio que a gente não quer encarar. A gente se engana muitas vezes achando que tá no controle, mas na verdade é que nós estamos sendo manipulados, e manipulados o tempo inteiro. Sabe o que é pior? A gente aceita isso. A gente aceita como se fosse normal, como se fosse legal, sabe? Viver em um teatro, onde todo mundo veste máscaras que não refletem nem 1 milímetro da realidade. Você quer ver o tamanho da ironia? A gente passa o tempo todo criando uma imagem online, curando cada detalhe, cada palavra, como se fosse a melhor coisa. Como se isso fosse nos tornar mais interessantes. Mas sabe, no final, tudo que a gente faz é se tornar uma versão genérica de todo mundo. Todos sorrindo do mesmo jeito, todos mostrando aquela mesma felicidade plástica, vivendo a mesma mentira coletiva. É aí, exatamente aí, que a gente se perde, sabe? No fundo, ninguém sabe mais quem é de verdade. Talvez se fosse possível rasgar essa fachada, o que sobrou já estaria tão deformado que a gente nem reconheceria essa pessoa. E o que dizer dessa corrida imbecil por validação? Curtidas, comentários. Essa, na verdade, se a gente parar pra pensar, é a nova droga, né? A droga do século. A gente se entope delas como se fosse resolver alguma coisa. Como se o mundo fosse mudar ou nossos problemas fossem desaparecer quando a gente vê uma curtida. Mas sabe o que elas fazem de verdade? Elas apenas alimentam a nossa insegurança. A nossa necessidade doentia sobre ser visto, sobre ser aceito, sobre ser desejado. Muita gente se afoga no mar de superficialidade, onde o que importa é a aparência e não a substância. Onde ser alguém significa ter seguidores, mesmo que por dentro você esteja em ruína. A gente tem visto muito isso nos dias atuais. Gente, tem gente que vem assim com aquela desculpa: mas eu tô compartilhando minha vida. Tô compartilhando meus momentos felizes. Sério? Vai lá e conta para o teu terapeuta quando você estiver se afundando naquela crise existencial. Porque a felicidade que você vendeu online, ela na verdade não passa de uma farsa. E uma farsa assim, extremamente patética. Ninguém tá interessado nas suas memórias. Eles só querem saber se você tá acima ou tá abaixo. Se tá bem ou não. Na verdade, as pessoas querem saber se você, naquela escala que eles montam na cabeça deles, eles querem saber se você tá acima deles ou abaixo deles. É isso que eles querem saber. Nesse processo, a gente vai alimentando essa cultura tóxica, sabe? De comparação. O único jeito de se sentir bem é ver alguém pior. Isso é um sentimento terrível, deprimente. É um vício. A gente tá vendo muito essa questão do vício em dopamina, né? Vamos combinar, gente. A gente se entregou de bandeja a isso. A gente sabe que esses vídeos curtos, esses feeds infinitos são um buraco negro que vai sugando tudo que é bom que a gente poderia estar fazendo com o nosso tempo. Mas não, a gente tá lá, preso nessa merda, rolando sem parar, noite adentro. E o resultado? Uma mente cansada, uma mente sobrecarregada, uma mente incapaz de encontrar a paz, sabe? A gente se programou pra ser infeliz, na verdade. Sabe o que é pior? É que a gente tá viciado nesse ciclo de autossabotagem. No final, o que sobra de nós? Sobra, na verdade, uma caricatura vazia, uma casca sem conteúdo, uma vida que só existe na tela. Enquanto a realidade ela vai passando desapercebida. A desconexão ela tá extremamente profunda. A gente já não sabe como se relacionar de verdade. Muitas pessoas já não sabem mais como se relacionar de verdade. Como estar presente na realidade. Muitos estão se tornando zumbis emocionais, incapazes de sentir o que quer que seja. Incapazes de viver sem essa muleta virtual. Veja, chega de meias verdades. Se a gente não tiver coragem de olhar no espelho e encarar aquilo que nós nos tornamos ou estamos prestes a nos tornar, amigo, a gente tá vivendo um tempo de escravidão. A gente tá se tornando escravos digital. E a gente continua se afundando, um like de cada vez. Veja, não é sobre excluir uma conta em uma rede social. É sobre resgatar a nossa própria essência. Antes que ela seja completamente devorada por essa máquina insaciável que a gente chama de rede social. A escolha é simples. Ou a gente se liberta ou continua vendendo a alma em troca de uma aprovação, em troca de um like, em troca de um compartilhamento. No fundo, não vale absolutamente nada. Essa é que é a realidade. Muitas pessoas não querem aceitar, mas essa é a mais pura realidade. É intrigante, né? Como é que a gente vai se deixando levar por essa falsa sensação de conexão, quando na verdade
o que nós estamos fazendo é nos desconectando da nossa própria vida. É como se a rede social ela fosse uma armadilha sutil. É como se fosse, não. Ela é uma armadilha extremamente sutil. A gente acha que está se comunicando, acha que está se expressando, mas o que está rolando mesmo é uma espécie de aprisionamento. As correntes, elas são invisíveis. A gente não vê, mas elas são feitas de curtidas, são feitas de seguidores e aquele maldito desejo de ser visto, ser aceito, ser validado. Mas veja, aceito por quem? Por pessoas que a gente nem conhece? Por pessoas que na maioria das vezes estão tão perdidas quanto nós, ou pior, é uma corrida dos ratos. Ninguém ganha. Todo mundo se afunda nessa busca desesperada por aprovação externa, quando o verdadeiro valor deveria vir, na verdade, de dentro de nós. Mas quem tem tempo para olhar para dentro quando o mundo inteiro tá lá fora, na palma da mão, esperando para julgar? O que acontece, amigo, é que nesse processo a gente vai se deixando, ou vai deixando de lado o que realmente importa. Aquele momento de silêncio, aquele momento de introspecção, aquele momento que antigamente era tão natural. Agora, na verdade, é incômodo. Se a gente tá fora de uma rede social, aquele momento vira uma chatice. A pausa virou um inimigo, porque o silêncio agora parece que é perigoso. Ele faz a gente encarar a realidade. Ele faz que a gente questione quem nós somos, sem aquele filtro, sem o número de curtidas. E isso dá medo em muita gente. Medo de descobrir que por trás de tudo isso, talvez não tenha nada. Ou pior, que a gente não é tão interessante assim, sem todos aqueles adornos digitais, aqueles filtros, aquelas preparações. Mas sabe o que é mais irônico? A gente cria essas versões artificiais de nós mesmos. Mas no fundo, todo mundo sabe que é mentira. Todo mundo sabe, cara. Ninguém posta lá no Instagram a parte ruim. Todo mundo só posta a parte boa. Por que a gente não posta lá quando a gente tá tendo um dia extremamente ruim? Por que a gente não bota lá quando a gente acorda e vem logo aquele problema na cabeça? Por que a gente não posta essa parte ruim? É porque admitir isso seria admitir que a gente não é super-humano, né? Que as redes sociais nos fazem acreditar aquilo que precisamos ser. É que enquanto a gente continua nessa, a autenticidade ela vai morrendo. E junto com ela vai a nossa capacidade de formar conexões reais, de viver momentos genuínos. Veja, é uma manipulação terrível. Os relacionamentos que a gente vê sendo vendidos nas redes sociais como se fossem receitas de bolo. Siga esses 7 passos e você vai ser feliz no amor. Só o que ninguém te diz é que essas formas, na verdade, vão criando uma geração de pessoas que não sabem mais o que, na verdade, é um relacionamento saudável. Sabe por quê? Tudo se tornou meio que uma transação, sabe? Um jogo de poder. O objetivo é ver quem consegue mais. O objetivo é dar menos. O objetivo é sair sempre por cima. Como se o amor fosse isso, né? Como se o carinho e o respeito tivessem preço. No fundo, amigo, a gente está sendo treinado a ver tudo como uma moeda de troca. Seja a nossa atenção, seja o nosso afeto, seja o nosso próprio valor. E a rede social? Ela fica alimentando isso. Porque é isso que a mantém viva. Ela precisa da nossa insegurança, ela precisa da nossa insatisfação. Porque sem isso não faria sentido. Sem isso ela não tem nada a oferecer. Sem isso ela está vazia. Ela precisa sobreviver. Ela precisa nos fazer sentir que nós também estamos vazios. E ela dá aquela falsa sensação de que a cada feed, a cada curtida, a cada postagem, a gente vai se completando. Mas é extremamente exatamente nesse momento que a gente começa a se perder. A gente começa a se perder na comparação, a gente começa a se perder na necessidade, a gente começa a se perder na validação, no medo de não ser bom o bastante. Sabe o que é que sobra? Uma sociedade de pessoas desconectadas, insatisfeitas, presas em uma busca interminável. Já percebeu que aquele feed ele é infinito? Ele não termina. Quanto mais você rola, mais coisas vêm. E aquilo vai massageando ali o seu cérebro. É uma busca interminável por algo que nunca vai preencher. Na verdade, o que a gente está buscando nas redes sociais, a gente nunca vai encontrar lá. Porque o que a gente realmente precisa, o que realmente vale a pena, sabe o que é? É algo que não pode ser medido com curtidas. Não pode ser medido com likes, com seguidores, com visualizações. Se a gente realmente quer se desconectar, não é só apertar um botão. É um trabalho interno, é um trabalho de entender por que a gente se conectou a essa ilusão em primeiro lugar. De perceber que o valor que a gente está buscando lá fora, a gente precisa encontrar, na verdade, dentro de nós. E isso dá trabalho, isso dói, sabe? Mas é o único jeito de quebrar esse ciclo, de se libertar de verdade de toda essa merda que está acontecendo.